A mulher olhava para ele de cima a baixo. O olhar dela não via o uniforme, nem o jeito profissional dele. Ela só olhava para a cor da sua pele, que brilhava um pouco com as luzes do lugar. André sentiu o peso daquele olhar enquanto inclinava a garrafa, o vinho caro caindo devagar na taça. Ela se inclinou para os homens na mesa, com um sorriso maldoso, e disse em inglês, bem baixinho: "É um desperdício, não acham? Um vinho tão caro, servido por mãos como essas." Ela falou em inglês, achando que André não entendia. Ela achava que ele não ia perceber o veneno nas palavras dela. Os homens deram uma risadinha, concordando com ela, olhando para as mãos de André como se ele fosse um bicho. As palavras dela atingiram André como agulhas. Mãos como essas. Ele se sentiu invisível, como se tivessem colocado um rótulo nele. Mas por fora, ele não demonstrou nada. A mão que segurava a garrafa continuou firme. A outra ficou parada atrás das costas. Ele terminou de servir, com a postura reta e o rosto sério. A briga tinha começado ali, e André sabia que a única coisa que ele tinha para se defender era sua honra, e ele não ia perdê-la. E ela continuou com a sua maldade. André era chamado com um estalar de dedos, um som que irritava e fazia outras pessoas no restaurante olharem. Cada vez que ele ia até a mesa, era uma nova ofensa. Enquanto ele trocava os talheres, ela o olhava como se ele fosse um objeto estranho. Ela disse em inglês para os convidados: "É impressionante. Ele não tem nenhuma expressão no rosto. Será que ele entende alguma coisa? Ou não tem nada aí dentro?" A ofensa ficou no ar. André ouviu ela dizer que ele era vazio por dentro, e na mesma hora, uma lembrança forte veio à sua cabeça. Ele se viu anos atrás numa sala de cirurgia, suas mãos com luvas, segurando um instrumento com a firmeza e o cuidado que salvavam vidas. Mãos que costuravam veias fininhas, como linhas de costura. Ele respirou fundo e colocou o último garfo na mesa. Suas mãos não tremeram. Eram as mãos de um médico. Eram as mãos de um homem. O jantar continuava, lento e torturante. A mulher parecia gostar da tensão que ela mesma criava. De propósito, ela derrubou uma gota de molho na toalha branca e o chamou para limpar só para humilhá-lo de perto. Quando ele se aproximou, ela sussurrou em inglês: "Será que ele sabe ler?" As palavras no cardápio devem ser só um monte de rabiscos para ele. A vida deve ser bem fácil quando não se precisa pensar, não é? A risada dos homens foi mais baixa. Até eles estavam ficando sem graça com a maldade dela. Um casal na mesa ao lado parou de conversar, fingindo olhar para os pratos, mas ouvindo tudo. André sentiu a ofensa à sua inteligência como algo quente na sua pele. Outra lembrança veio. Ele, de pé, dando aula para uma sala cheia de estudantes de medicina, explicando como o cérebro das pessoas funcionava. Ele se lembrou das noites que passou lendo, do amor que tinha por aprender e do respeito que as pessoas tinham por ele. Ele pegou um guardanapo e limpou a mancha com um único gesto. Quando levantou o corpo, seus olhos encontraram os da mulher por um segundo. Nos dele não havia raiva, havia uma sabedoria que ela nunca ia entender. A maldade dela chegou ao ponto máximo. A comida, a bebida, a conversa, nada mais importava. O que ela realmente queria era destruir a honra de André. Com um sorriso venenoso, ela fez o seu pior ataque. Ela disse em inglês, alto bastante para as outras mesas ouvirem, mesmo sem entender a língua: "No fim das contas, é a vida. Algumas pessoas nasceram para servir. É o lugar delas. Ele devia agradecer por teu emprego." Aquilo não era mais uma ofensa sobre o trabalho dele ou sobre sua inteligência. Era um ataque à pessoa que ele era, à cor da sua pele. Ela estava dizendo que, por ser negro, o lugar dele era aquele. Os homens na mesa ficaram parados, sem reação. Um deles engoliu em seco, pálido.
A brincadeira tinha ido longe demais. O pianista, sentindo o clima pesado, tocou uma nota errada e o som quebrou o silêncio. Nesse momento, André parou. Ele estava indo para a cozinha, mas seus pés grudaram no chão. Seu corpo, que se movia com tanto controle, ficou duro, como uma estátua. Ele não se virou na hora. Fechou os olhos por um segundo. Por dentro, a raiva era uma tempestade. Mas por fora, ele parecia calmo. Ele decidiu o que ia fazer. Não por raiva, mas por respeito a si mesmo, pelo médico que ele foi, pelo homem que ele ainda era. Devagar, André se virou. Ele caminhou de volta para a mesa. Não mais como um garçom, mas como alguém que ia julgar. Seus passos eram silenciosos, mas firmes. Ele parou ao lado da mulher. O restaurante inteiro parecia ter parado de respirar. Ele a olhou bem nos olhos. O sorriso dela sumiu, surpresa por ele ter feito aquilo. E então, com o inglês perfeito que ela nunca esperaria ouvir, ele falou: Senhora, o jeito que a senhora me vê diz mais sobre as suas limitações do que sobre mim. O susto na mesa foi enorme. A mulher ficou de boca aberta. Os três homens olharam para ele como se tivessem visto uma assombração. O silêncio era total. André então mudou para o português. Sua voz era calma, mas cheia de autoridade. Eu ouvi cada palavra que a senhora disse esta noite. Ele começou olhando para todos na mesa. E entendi tudo. A senhora achou que, pela minha pele, pelo meu uniforme, eu não entenderia nada. Deixe-me contar uma coisa. Ele fez uma pausa e ninguém se atreveu a interromper. Meu nome é André. E há 5 anos eu era o Doutor André, cirurgião-chefe em um dos melhores hospitais do país. As mãos que a senhora chamou de grosseiras já fizeram mais de 200 transplantes de coração. A mente que a senhora julgou simples já escreveu artigos para revistas de medicina no mundo todo. Eu não nasci para servir, eu nasci para curar. Ele olhou para os homens. Eu perdi tudo por causa de uma acusação falsa. Uma mentira que destruiu minha carreira. E enquanto luto para provar que sou inocente, eu trabalho aqui, de cabeça erguida, porque nenhum trabalho é vergonhoso. Vergonhoso é o preconceito. Vergonhosa é a mania de julgar as pessoas pela aparência. A mulher estava pálida, sem saber o que dizer, completamente derrotada. A humilhação tinha virado contra eles. Agora, eram eles que pareciam pequenos e sem valor. André terminou com a voz firme. Tenham uma boa noite. Ele se virou e caminhou para a cozinha. Não como um homem derrotado, mas como alguém que tinha vencido. Ele não precisava de mais nada. Sua honra estava intacta. Mas a história não terminou ali. Um senhor de cabelos brancos, sentado perto, que tinha visto toda a cena, levantou-se. Ele esperou André passar. Com licença, disse o senhor. André parou. Eu sou diretor de hospital e me lembro do seu caso, Dr. André. Eu nunca acreditei naquelas mentiras. Você era um médico bom demais. O homem estendeu a ele um cartão de visitas. Apareceram novas provas. O seu caso foi reaberto. Eu gostaria de conversar com o senhor amanhã. Existe um lugar para homens como você no meu hospital. Um lugar de respeito. André olhou para o cartão em sua mão. O nome, o cargo, era verdade. Ele levantou os olhos para o diretor e, pela primeira vez naquela noite, a emoção tomou conta dele. Uma única lágrima escorreu em seu rosto. Não era de tristeza, era de alívio. Era de justiça. Naquele restaurante de luxo, no meio de estranhos, André encontrou uma nova chance. Ele não precisou gritar para ser ouvido. Seu silêncio e sua honra falaram mais alto que qualquer ofensa. E sua vitória não foi sobre a mulher na mesa, mas sobre a injustiça do mundo.